Muito bem, vamos continuar a aula de hoje, dia 25 de junho de 2020. A gente vai começar tirando algumas dúvidas do capítulo de porcentagem. Essa questão 9 é da lista B03. B03. Tá? Diz assim, se o seu salário subiu 56% e os preços subiram 30%, de quanto aumentou o seu poder de compra? De quanto aumentou o seu poder de compra? Eu posso resolver essa questão estipulando valores, por exemplo. Ele quer saber o percentual que aumentou no poder de compra. A gente pensa assim, é poder de comprar o quê? Né? Que eu comentei na última aula, já preparando para vocês para essa questão. Poder de comprar alguma coisa que você estabeleça. Em geral, na economia, nos índices, se pega uma média de várias coisas. Né? Mas é óbvio que isso vai variar, né? O que é o principal produto consumido por um não é por outro. Então, é óbvio que isso vai variar. Mas imagine que uma pessoa tinha um salário, tá? Imagine que uma pessoa tinha um salário de 1.000. Botando 1.000 porque é um valor fácil aqui, mas quero que a pessoa ganhe mais. A pessoa tinha aqui um salário de 1.000, certo? E eu vou tomar como referência que ela compra, vamos dizer assim, ela compra, sei lá, pão. Então ela compra R$ 10 de pão, toda vez que ela vai comprar pão. Então, o salário dela dá a ela um poder de comprar, 100 porções, vamos chamar assim, de pão. Vocês concordam comigo? Se ela tiver um salário de 1.000 e toda vez que for comprar pão, comprar R$ 10, isso é uma porção de pão. Então, ela tem um salário que permite a ela comprar 100 porções. Então, esse é o poder de compra dela em porções de pão. Aí ele está dizendo que o salário dela subiu 56%. Então, quando ele diz que o salário dela subiu 56%, é porque o novo salário dela agora, é 56% a mais do que 1.000. Quanto é 56% de 1.000? 560. Então, o salário novo dela agora é 1.560. E o valor do pão subiu 30%, porque ele está dizendo que os preços subiram 30%. Então, o pão que custava 10, essa porção agora vai custar 13. Então, agora ela tem um poder de comprar quantas porções? Aí eu vou ter que pegar 1.560 e dividir por 13. 15 por 13 dá 1, sobra 2, baixo 6. 26 por 13 dá 2, daqui dá 0. Baixa esse 0, como não dá para dividir, é como se eu dividisse. 0 por 13 dá 0, resto 0. Então, ela tem agora um poder de comprar 120 porções. Se o poder dela agora é de comprar 120 porções, tá? Ela antes conseguia comprar 100 porções e agora consegue comprar 120, é porque houve aqui um aumento de quantos por cento no poder de compra dela? 20%. De 20%. Você marca 20%. Alvino, eu só resolveria essa questão assim, estipulando valores, eu tenho que fazer isso? Poxa, que negócio chato ter que ficar... Não é chato, né? Isso é até prático. Só que às vezes a pessoa não tem certeza se pode fazer isso. E aí, de fato, é bom ter o entendimento para poder se ter assim mais confiança do que é que deve ser feito. Tecnicamente, eu tinha comentado no final da aula para vocês tentarem fazer, o poder de compra, ele pode ser visto como a razão entre o salário e os preços. Vou botar assim, PR de preços. Tá? Isso é o poder de compra.
Essa é a expressão que fornece o poder de compra. Só que o poder de compra é o salário original dividido pelo preço original. É como se fosse o salário dividido pelo preço antes, né? Porque depois dessas mudanças, você vai ter um novo salário. Esse salário agora vai ser aumentado de 56%, então ele vai ser multiplicado por 1, deixa eu botar fininho mesmo, senão vai ficar feio. Ele vai ser multiplicado aqui por 1,56 e os preços que eu chamei aqui de PR, eles vão ser aumentados de 30%, então eles vão ser multiplicados, não sei porque que esse negócio está lento, por 1,3. Aí eu vou ter aqui o novo poder de compra. Vou botar assim, PC linha. Tá? Mas isso é uma mera notação aleatória que eu uso. Para dizer assim, que é como se fosse o antes e o depois. O 1 e o 2. Tá? Porque o poder de compra é essa razão. Aí se eu tenho uma fração, o poder de compra é a fração. Tá? No fundo é para olhar para isso. Eu tenho uma fração cujo numerador vai ser multiplicado por 1,56 e o denominador vai ser multiplicado por 1,3. Então, no fim das contas, a fração, essa fração daqui, na verdade, essa fração, vai passar a ser o que era, que é S sobre PR, vezes essa divisão aqui, 1,56 dividido por 1,3. Eu posso filar aqui e ver que isso vai dar 1,2. A ideia aqui é de que vai dar 1,2. Então, se a nova fração é... Esse negócio está falhando, não está o áudio? Se a nova fração... Tá não, né? É só o meu retorno, então. Se a nova fração, veja, a nova fração, o novo poder de compra, que é essa fração toda daqui, ela é o poder de compra antigo vezes 1,2, se no final das contas foi multiplicado por 1,2, é porque esse poder de compra, sendo multiplicado por 1,2, ele foi aumentado de 20%, conforme está aqui na letra A. Tá? Então, é muito comum você ter expressões matemáticas tais que envolvem multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, essas 4 operações, e cada variável que compõe essa expressão matemática sofre uma variação percentual, e ele quer saber, a expressão como um todo vai sofrer que variação percentual quando essas partezinhas da expressão sofrerem aqueles aumentos ou aqueles descontos, no caso, aquelas variações. Vocês entenderam essa? Eu vou fazer a 14 e a 15 e depois eu volto a falar sobre isso aqui para consolidar mais isso aí. Mas deixa eu ir para 14 e 15. Por aqui a 14. Carlos fazia um teste por computador em que a cada resposta dada era informado sobre a porcentagem de acertos até então. Carlos fazia um teste por computador em que a cada resposta dada ele era informado sobre a porcentagem de acertos até então. Ao responder à penúltima questão, sua porcentagem de acertos, ao responder à penúltima questão, sua porcentagem de acertos era de 37,5%. E ao responder à última, ela passou para 40%. Tá? Não sei se vocês estão entendendo. Era um teste com... Ele quer saber quantas questões tem. O número de questões dessa prova era qual?
Veja só. Imagine aqui, vamos imaginar a situação primeiro para poder ficar mais fácil. Imagine aqui que ele resolveu a primeira questão e acertou. Vou botar um A de acerto, certo? Então, quando ele resolve a primeira questão e acerta, o teste vai dizer a ele 100%, porque ele só resolveu uma e acertou. Aí ele vai responder a segunda questão e erra. Aí o teste vai computar agora as duas. De duas ele acertou uma. Então ele acertou 1/2, 50%. Aí o teste vai atualizar isso aqui. Terceira questão, ele vai lá, responde e acerta. Aí o teste atualiza. De 3 ele acertou 2, 2/3, 66,666%. Aí ele responde a quarta questão e acerta de novo. Então, agora de 4 ele acertou 3/4, que é 75%. E assim por diante. Essa é a ideia, né? Só para a gente entender. Aí o que é que está rolando? Tá? O que é que está acontecendo? Imagine que aqui eu tenha uma barrinha que represente as questões, certo? De cima para baixo, assim, igual eu estava fazendo. Essa barrinha aqui representa as questões. Cada questão e vai dizendo se ele acertou ou errou. Enfim, acertou, errou, acertou, acertou. Mas isso é só hipotético. Tá? Ao responder a penúltima questão, até chegar à penúltima questão aqui, até aqui, o seu percentual de acertos era de 37,5%. Então, ele acertou 37,5% de todas essas questões anteriores, aqui, até aqui. E depois, quando ele respondeu a última, quando ele respondeu mais uma, só mais uma, maisessazinha daqui, esse percentual passou a ser de 40%. Então, me digam, tem como saber se essa última ele acertou ou errou? Ele acertou, porque o percentual de acerto aumentou. Isso. Essa daqui, com certeza, ele acertou. Com certeza, ele acertou. Porque se ele tivesse errado, o número de acertos continuaria o mesmo, mas o total aumentaria. Então, aqueles acertos passariam a representar um percentual menor. Se ele errasse a última, esse percentual teria que diminuir. Erro comum nessa questão é a pessoa dizer assim, quando ele acertou a última, aumentou 2,5%. Então, cada questão vale 2,5%. Sabe? Esse é um erro muito comum. Isso está errado, por quê? Porque a cada nova questão que ele resolve, o todo muda. Então, isso aqui é 37,5% das questões, exceto uma. Se eu chamar de X o número total de questões, tá? X questões. Se eu chamar assim, X questões. Se eu chamar assim, esse 37,5 aqui é de X menos 1. Enquanto que esse 40 daqui é de X. Porque aqui ele está dizendo que ele acertou 40% de todas. E aqui ele acertou 37,5% de todas, 0,5% de todas até a penúltima. Então, não posso pegar essa diferença e dizer que cada questão vale 2,5, se esses percentuais são sobre todos diferentes. Tá ouvindo? E como é que eu posso descobrir agora o valor de X? Por meio de equações, você tem mais de uma saída. Uma primeira saída seria a seguinte. Uma primeira saída seria pensar assim. Daqui até aqui, ele acertou quantas questões? Daqui até a penúltima, ele acertou quantas questões?
37,5% de x menos 1. Porque ele acertou 37,5% dessas. Aí ele acertou mais uma questão. Porque a última ele acertou. Então, ele acertou todas essas daqui, 37,5% até a penúltima, mais a última, que ele também acertou. E isso é o total de acertos. Eu estou aqui atacando pelos acertos. Aí o total de acertos é esse, só que o total de acertos também é 40% de x. Por que ele não acertou juntando tudo 40% do x? Aí é resolver essa equaçãozinha que eu posso resolver aqui do lado. Mas essa questão fica um pouco mais prática, um pouco mais fácil, um pouquinho só, se a gente for pelos erros. Por que ela fica um pouco mais fácil se a gente for pelos erros? Porque da primeira situação para a segunda, o número absoluto de erros não mudou. Tá? Então, eu posso já dizer que acho que ele errou até a penúltima, a quantidade de erros até a penúltima é igual à quantidade de erros total. Quantas ele errou de todas essas x menos 1? 37,5 são as que ele acertou. Se ele acertou 37,5, é porque errou quanto? Quanto é que falta para 100% aqui? 62,5. Então, 62,5% de todas menos uma tem que ser igual ao total de erros até a última, que no caso é 60% de x. Tá? Aí, enfim, fica um pouquinho mais prático só, porque não vai ter esse mais um aqui para entrar no MMC, aí fica um pouco mais prático, porque a gente vai chegar aqui e vai, sei lá, multiplica tudo por 100, aí você cancela, vai ficar aqui com 62,5x menos 62,5 é igual a 60x. E aí vai ficar aqui 2,5x é igual a 62,5. X vai dar 25, se você fizer essa conta. 25 questões. Tá? Essa questão, ela é muito parecida, inclusive, com a próxima. Tá? Ela é muito parecida com a próxima. São questões que a gente, inclusive, já resolveu, só que mencionando frações, sem falar muito com a ideia de porcentagem. Que é quando você tem, deixa eu olhar aqui para vocês aqui, se bem que vocês estão me vendo, né? Eu que não estou. Quando você tem assim um todo, que é dividido em duas partes, certo? Você tem, por exemplo, uma mistura de café e leite. Aí o café representa tantos por cento e o restante é leite. Aí ele vai acrescentar mais café. Acrescentar café. Então, se ele coloca mais café e não mexe na quantidade de leite, o todo aumenta. Então, aquele leite que continuou o mesmo vai passar a representar um percentual menor. Porque, embora a quantidade absoluta seja a mesma, como o todo aumentou, o percentual diminuiu. São questões clássicas quando você tem duas partes, cada uma representa um percentual da mistura, e você vai aumentar de uma só das partes ou então diminuir. Se você aumentar de uma só das partes ou então diminuir, é mais prático nessa questão você atacar pela outra parte, porque a quantidade absoluta dela antes é igual à quantidade absoluta depois. Embora os percentuais mudem, o valor absoluto não muda. É como se eu nem ia fazer isso, assim, não tinha esse plano, mas eu vou
abrir aqui no Excel para mostrar aqui a vocês. Bem rápido. Como se eu tivesse aqui assim, ó. Vê. Eu tenho aqui assim. Duas partes, tá? Vou até pintar aqui. Uma é amarelinha e a outra, sei lá, azulzinha. Verde e azul. São as duas partes de uma mistura, certo? Digamos que eu tenha 20, sei lá, 200 mililitros de café e 300 mililitros de leite. Tá aqui, ó, café, leite, certo? Digamos que eu tenha isso, 200 e 300. Esse total, o total aqui, vai ser igual à soma dos dois. Esse mais esse. Tá aqui o total, 500 mililitros. Tá. Esse café representa quantos por cento dos 500? É só eu fazer 200 dividido por 500. Por 500. Espera aí, não por 500, não tem que botar na mão. Vou botar aqui, é igual a esse, dividido, cadê a barrinha, por esse. Aí dá 0,4. E se eu fizer o mesmo aqui, olha, igual a esse, dividido pelo total, dá 0,6. Que eu posso pedir ao Excel, aqui na formatar células, para colocar em forma de porcentagem. Aí ele coloca 40% e 60%. Certo? Imagine que eu coloque agora, sei lá, 100 mililitros de café a mais. Então, esse café que era 200, eu vou aumentar 100. Então, ele vai passar a ser 300. 300. Café agora é 300. Olhe para os percentuais. Os dois percentuais mudaram, porque o todo mudou. Mas a quantidade de leite continuou a mesma. Eu vou voltar atrás aqui, ó, para você ver. Ó. O café aumentou sua participação, colocando mais café. Você não tirou leite e substituiu por café, mantendo o mesmo todo. Você acrescentou café. Então, o todo mudou. Aí, esse leite, que era 300 era que percentual de 500? 60%. Mas quando eu aumentar aqui 300, o todo passou a ser 600. Então, esse 300 passou a ser que percentual de 600? 50%. Mas a quantidade absoluta não mudou. Na nossa questão, a gente já descobriu que o total eram 25 questões. 25 questões. Aí eu poderia pegar aqui na nossa questão e colocar aqui acertos e aqui erros. Erros. Tá? Aí vamos lá. Quantas questões eram naquela? 25, né? 25 questões, a gente descobriu que eram 25. Aí vamos lá, só para consolidar a ideia. 25%. Quanto é? Porque o percentual não aumentou para 40%, não foi? Quanto é 40% de 25? 40% de 25 dá 25 por 100 aqui dá 4, 40 por 4 dá 10. Então, ele acertou 10 questões. No fim, ele tinha acertado 10. Ó, 10. Tá? Peraí, 10. Esse negócio foi me desobedecendo. E aqui tinha errado 15. Então, no final, foram 25 questões, ele acertou 10 e errou 15. Mas um passo antes, ele tinha acertado 9. E errado as mesmas 15. Só que essas 9 passavam a representar 37,5%. Quando eu aumentei 1 aqui para 10,
O número absoluto de erros não mudou, mas o percentual que ele representava mudou. Por quê? Porque o total mudou. Então, a gente tem que ficar muito atento nessas questões. Quando você tiver duas partes, certo? Você tem duas partes. Fixa isso aí, tá? Você tem uma parte aqui que eu vou botar azulzinha e outra parte verdinha. Certo? Aí, uma dessas partes vai variar. Essa parte que vai variar, ela pode variar para mais ou para menos, e a ideia é a mesma. Vamos supor que a verdinha diminua, tá? Vou desenhar assim. A azulzinha não continuou a mesma em valor absoluto. Pronto. Se a azulzinha continuar a mesma em valor absoluto, a gente vai abordar o problema por ela. Por quê? Porque a quantidade absoluta dela antes é igual à quantidade absoluta dela depois. Aí a gente vai pegar e igualar. Para ficar menos fácil, ele costuma dizer os percentuais da outra. Aqui mudou. Ele diz assim, olha, essa daqui representava tantos por cento. Aí depois que alguns saíram, passou a representar não sei quantos por cento. Mas aí você pensa o que falta para 100 e ataca o problema por aquela parte que permaneceu constante. Vocês vão ver isso agora na questão 15. Mas, Alvino, por que tu não disse isso antes? Porque é bom que vocês pensem. E essas questões que eu imagino que vocês não vão, talvez, de imediato ter o melhor caminho, quando os alunos não me pedem, eu mesmo assim faço. Ó, ninguém me pediu essa aqui não, mas eu vou fazer aqui que eu quero dar essa dica. Só que, em geral, são questões que me pedem. Eu já sei mais ou menos quais são as que vão ser pedidas. Aí, olha lá. Em uma região, há uma espécie de ave que pode ser azul ou verde. Engraçado que eu não lembrava disso. Azul ou verde. Juro. Só se foi uma coisa inconsciente. Inicialmente, 98% dos indivíduos eram azuis. Consequentemente, você já pensa, 2% eram verdes. Houve uma peste que matou várias aves azuis. O azul diminuiu, mas nenhuma verde. Verde permaneceu constante. Depois da peste, 96% dos indivíduos eram azuis. Logo, 4% eram verdes. Que porcentagem das aves foi morta pela peste? Como ele quer saber que porcentagem das aves foi morta pela peste, é porque ele não disse ao todo quantas aves são. Então, eu posso pensar assim, para cada 100 aves. Para cada 100 aves. Eu sempre coloco esse para cada 100 aves para dar a ideia de proporção. Eu não estou dizendo que são 100 aves. Podem ser 200, 300, mas para cada 100 vai rolar assim. Ou então eu poderia simplesmente chamar de N e fazer tudo literal e no final o N ia cancelar. Posso até fazer dos dois jeitos. Mas quando eu atribuo valor, eu sempre pode ver que eu sempre falo isso. Olha, vamos supor que para cada 100 aves aconteça isso, que eu posso ter 2 kits desse, 200. Tudo vai aumentar proporcionalmente, mas os percentuais não vão mudar. Então eu tinha lá algumas azuis, que eram bem mais, né? 98% dos indivíduos eram azuis. E somente 2% dos indivíduos eram verdes. 2%. Só que isso é 98% desse todo aqui. Isso aqui é 2% desse todo aqui. Aí, várias aves azuis morreram. Várias aves azuis morreram. Então, diminuiu essa quantidade de aves azuis. E a quantidade de aves verdes, em absoluto, continua a mesma. Só que esse percentual passou a ser de 96%, como a questão falou.
consequentemente, esse aqui passou a ser de 4%. Só que isso é 96% desse novo todo. Então, você não pode dizer, diminuiu 2%. Não. Tem gente que até diz assim, diminuiu 2 pontos percentuais. Ok. Mas você tem que deixar claro que não é por cento. Não diminuiu 2%. Diminuiu 2 pontos percentuais. Aí, vamos lá. O que é que permaneceu constante? Essa quantidade aqui. Então, 2% desse total, que eu vou chamar de 100, porque eu estou considerando para cada 100. Então, essa quantidade aqui seria 2% de 100. E essa quantidade aqui vai ser 4% desse novo total. Mas quanto é esse novo total? Eu não sei, porque eu não sei quantas morreram aqui. Se eu soubesse aqui quantas morreram, aí eu saberia qual é esse novo total. Eu não sei quantas são essas que morreram. Chama de X, não é exatamente o que ele quer saber, quantas morreram? Então, o novo total aqui é 100 menos X. Então, isso aqui é 4% de 100 menos X. E esses valores têm que ser iguais, porque essa parte permaneceu constante. Mas, Alvino, isso é muito chato, porque eu fiquei pensando nisso em casa, gastando meu tempo. Oh, meu Deus, gastando tempo pensando. Não blasfeme, filho. Não faça isso. Aí você iguala. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. 4x é 200, x é 50. Então, se x é 50, e aí? X é 50 porque morreram 50, né? Aí continuaram 50. No caso aí, se ele perguntar quantas ficaram, também 50. Só que ele quer saber que porcentagem das aves foi morta. Morreram 50, tá? Só que 50 de cada 100. Com certeza, se eu tivesse estipulado aqui 200, aqui teria dado 100, que é o dobro também. Se aqui eu tivesse estipulado 300, aqui teria dado 150, que é o triplo também. Mas o quanto esse número representa desse, continuaria sendo 50%. Que você poderia ter feito até mentalmente depois que você está mais esperto. Porque o percentual daquelas que permaneceram constantes, o percentual dobrou. Velho, para o percentual dobrar, se a quantidade absoluta continua a mesma, para o percentual dobrar, só se aquela mesma quantidade, para ela passar a representar o dobro do que ela representava, só se o todo for reduzido à metade. Então, se o todo era 100, caiu para 50, porque aquelas aves verdes que continuaram em mesmo número passaram a representar uma fração que é um percentual, que é o dobro do que era antes. Tá entendendo? Tava na cara e eu não vi esse negócio aí de ter virado dobrado, né? Percentual. E por que tu só deixou para dizer no fim, Alvino? Porque nem sempre vai ter essa facilidade. E quantas vezes eu também deixo de perceber de imediato uma coisa que está na cara, mas eu não percebi de imediato. Várias vezes. Claro que se for uma coisa já batida, que eu já não vi algumas vezes, eu já presto mais atenção em outras vezes. Certo? Deixa eu só olhar lá o zap, porque o restante da galera não chegou, nem está sugerindo aqui. Ninguém falou nada. Tá, beleza. Então, estamos aqui, questão de número 15. O senhor falou que ia voltar para 9 depois, para mostrar alguma coisa. Eu vou mostrar algumas coisas mais daquelas coisas de quando você tem uma expressão
E essa expressão sofre variações. Tá? Vamos pegar aqui algumas formulinhas famosas. Vamos supor, por exemplo aqui. Volume de um cilindro. Como é que se calcula o volume de um cilindro se você tem o raio da base dele, raio da base e a altura? O volume do cilindro adora aparecer na prova do Enem. O volume do cilindro é área da base, πr ao quadrado, vezes h. Certo? Essa expressão é o volume do cilindro. Na verdade, a expressão que é o volume do cilindro não é essa toda, é isso aqui. Isso é o volume de um cilindro. πr ao quadrado h. Estou dizendo que é o volume, mas a expressão que eu estou relacionando é πr ao quadrado h. Pode vir. Só um minutinho, viu, pessoal? Puxa aí. Então, essa expressão, πr ao quadrado h, ela vai sofrer variações. Digamos que a questão diga isso. Pessoal, o raio da base de um cilindro aumentou 30%. E a altura do mesmo cilindro diminuiu 10%. O que vai acontecer com o volume? Ele vai aumentar ou diminuir quantos por cento? Isso é clássico, o Enem adora. E loves. Nessas questões, a gente sempre deve isolar aquela variável sobre a qual ele faz a pergunta, que no caso aqui é V. Então, eu isolo V, que nesse caso já está isolado, mas depois eu dou um outro exemplo. V é igual a πr ao quadrado h. Então, eu isolei V igual a πr ao quadrado h. Então, eu vou ter o V e vou ter o V'. Ou então, V inicial, V final. Ou V1, V2. Essa nomenclatura aí, sinceramente, dá no mesmo. Às vezes, o professor ele é tão rigoroso com uma anotação e escreve sempre do mesmo jeito, que o estudante pensa que é bom, mas para o estudante isso é ótimo se o único professor da vida dele for aquele. Porque se tem um professor que é sempre do mesmo jeito, quando você assiste com outro professor, você não consegue nem fazer uma ponte, dizer assim, eles estão falando a mesma coisa, só que um escreve de uma maneira, outro escreve de outra. Os livros são assim. Ontem um amigo meu, professor de física lá do IF, me mandou uma mensagem, Alvino, me tirei uma dúvida. Aí me fez uma pergunta sobre geometria analítica vetorial, que a gente estuda na faculdade. Eu usei a tal definição, mas eu estou na dúvida se é isso mesmo. Tu pode me dizer aí? Diz aí o que é. Velho, eu não tenho lembrança assim de ter uma definição única para isso não, mas para eu te responder tranquilo só mais tarde, que aí eu vou abrir os livros. Aí eu vim aqui, sentei ali onde estão meus livros de geometria analítica, peguei um, não tinha nem essa definição no livro, um bom livro. Peguei outro, também nem tinha a definição. Peguei outro, tinha. Peguei outro, tinha. Bati as fotos, consegui ter um entendimento para dizer ele com mais segurança e disse, ó, nesses livros diz assim. Ah, então beleza, foi até bom porque eu ia dizer tal coisa, mas aí é melhor dizer assim. Pronto. Às vezes a gente acha que assim, por estar num livro, pronto. Como vou dizer assim, a ciência disse, beleza, a ciência diz, você tem que buscar o conhecimento científico. Mas dependendo de qual seja a ciência, você tem modelos e à medida em que o conhecimento vai sendo ampliado, você vai melhorando esses modelos. Muitas vezes você até percebe que estava equivocado em relação a algumas coisas. Não era bem assim. Mas se não for a ciência, é o quê? Se não for ela para investigar, é o quê? Né? Agora, com a estatística, tem quem queira passar uma verdade e use as estatísticas conforme seja adequado. Tem até um livro cujo título é As Estatísticas, aí entre parênteses tem não mentem.
As estatísticas não mentem, mas na verdade está entre parênteses, que é para dizer assim. Ou então as estatísticas mentem. Tem outro que é How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. Mas enfim, bora ver. O volume antes já é esse. Eu gosto de botar V' porque eu começo escrevendo V, que é o volume. Eu não vou botar V1, boto V. Eu digo, eita, se esse raio vai mudar e esse H também vai mudar, eu vou ver quem vai ser o novo volume. Quem vai ser o novo volume? Vai ser π vezes o novo raio ao quadrado vezes a nova altura. Mas quem é o novo raio? É 1,3 vezes R, porque o raio aumentou 30%. E quem é a nova altura? É 0,9 vezes H. Por quê? Porque diminuiu 10%. Se você olhar direitinho, ó, eu sempre coloco esses númerozinhos, que são os fatores correspondentes a essas variações. Isso é muito útil, você ter isso na ponta da língua. Aumentar 30% significa que vai ser multiplicado por 1,3. Diminuir 10% significa que vai ser multiplicado por 0,9. Isso é muito útil, porque numa hora como essa, eu já imagino esses numerozinhos, esses fatores de ampliação ou de redução, de dilatação ou de compressão, vermelhinhos, porque eu já pego essa expressão, afasto esses fatores vermelhinhos aí para frente. Tá vendo que esse 1,3 vai ficar elevado ao quadrado? Então, isso aqui vai ficar 1,3 vezes 1,3, se eu quiser colocar assim, vezes 0,9, vezes π, vezes R ao quadrado, vezes H. E isso tudo que permaneceu pretinho aqui, ó, era o volume antes. Então, é porque o novo volume é isso tudo vezes o antigo. Quando eu estou fazendo para mim, eu nem perco esse tempo. Quando eu estou fazendo para mim, eu nem perco esse tempo de escrever tudo. Porque eu já sei que esse 1,3 vai ser elevado ao quadrado. Posso trazer ele para frente só para ficar arrumadinho, só que aí vai ficar 1,3 ao quadrado. Esse 0,9 também. Aí, se eu estiver com o calculador em mão, se isso é a vida real e tal, eu vou pegar lá a minha calculadora. Eu vou pegar lá a minha calculadora e vou fazer 1,3 vezes 1,3 vezes 0,9 deu 1,521. Então, se a coisa toda acabou multiplicada por 1,521, eu penso um número V ser multiplicado por 1,521. Esse fator é um fator de dilatação ou de compressão, pessoal? Parabéns pela participação. É um fator Dilatação. Boa noite, de professor. dilatação. Eita, Nick, só tem tu aqui. Enquanto tu não chega, não fala não nessa aula. Desculpa a demora, professor. Hoje eu passei o dia bem mal, sabe? Mal E assim, acabou quando... mentalmente ou doente? Não tava meio mal porque eu dormi pouco. Ah, Eu entendi. tava todo enjoado, aí acabou que eu peguei naquele sono, quando eu peguei foi pesado. Aí quando eu vim acordar já foi em cima da aula. Entendi, meu velho. Então fez bem de dormir. Fez bem. Boa noite aí, pessoal. Feliz de quem Boa pode, noite. quando dorme pouco, Professor, dormir no outro dia. desculpe atrapalhar, mas eu vi um negócio que é muito a sua cara. Eu vou mandar no grupo, o senhor dê uma olhadinha e debata sobre isso, para o senhor ver se não representa muito o que o senhor passa nas aulas com a gente. Tá bom, bota no grupo, por favor. Desculpa atrapalhar, Eu mas... vi, bora terminar, que depois eu vou dizer uma coisa que eu vi também, lembrei de certo. vocês. Então, esse fator é de dilatação, porque quando eu tenho uma coisa que é multiplicada por um número maior do que 1, é porque ela passou a ser mais do que um inteiro. Um inteiro é 100%. Ela passou a ser mais do que um inteiro.
Se esse é um fator de dilatação, esse 1,521 é exatamente o nosso 1 mais I. Porque esse I é o que passou de 1 inteiro, é o que passou de 100%, então é o percentual de aumento. Se esse número daqui tivesse resultado num valor menor do que 1, então ele estaria comprimindo, ele estaria valendo menos de 1 inteiro. E aí eu chamaria de 1 menos I, para ver quanto é que ele está abaixo de 1. Se eu chamasse de 1 mais I, mesmo que fosse 0, alguma coisa, eu ia acabar encontrando um I negativo, para me indicar que de fato diminuiu. Mas aqui eu chego e boto que esse 1 menos I é 1,521. Então, I é 0,521, que é 52,1% a mais. Então, é porque a resposta seria o volume aumentou quantos por cento? 52,1%. Vocês estão me entendendo? Sim. Lícia, muito bem. Então, veja, feito isso, eu vou aproveitar esses dados, veja como é que eu vou fazer aqui para ver se vocês vão me entender. Essa questão disse o que aconteceu com o raio, o que é que aconteceu com a altura e perguntou o que aconteceu com o volume, não foi? E aí a nossa resposta foi: o volume aumentou 52,1%. Não é, pessoal? Eu agora vou bolar uma questão usando os mesmos valores. Só que agora essa questão que eu vou bolar, ela vai me dizer o que aconteceu com o volume, ela vai me dizer o que aconteceu com a altura e vai me perguntar o que aconteceu com o raio. É como se eu não tivesse dado esse 30 aqui, eu só vou dar esses daqui. Então é como se fosse assim, ó. Num cilindro, sabendo que a altura diminuiu 10%, quanto eu devo variar o raio da base para que o volume aumente? Esqueci, não é possível que eu esqueci. Ah, tá aqui na minha cara, 52,1%. Vê, a pergunta agora é outra, mas eu vou envolver a mesma fórmula. Ó. Num determinado cilindro, sua altura diminuiu 10%. Quanto deve variar o raio da base para o volume aumentar 52,1%? Não rola fazer isso na intuição. Ah, se a altura diminuiu 10%, para o volume aumentar, o raio vai ter que aumentar. Para acabar em 52,1, não é uma conta boba, não é só somar e subtrair, não. Você vai ter que, não é sobre o raio que ele está fazendo a pergunta, então você vai pegar essa expressão e nela você vai isolar o raio. Isolar aquele sobre o qual ela faz a pergunta. Então, se ele está fazendo uma pergunta sobre o raio, isola o raio aqui. Que negócio chato do caramba, velho. Obedece, rapaz. Oxi. Vai. Professor, o senhor é doido, é? Eu sou meio... Minha esposa chama de Amélie às avessas. Vocês já assistiram o filme de Amélie Poulain? Não, professor. É curioso, né, Pompe? Curioso Assisti caso. no cinema, professor. Hã? Salva aqui, sou velho. Já eu amo esse filme. Fabuloso caso. O curioso caso de Benjamin Button, não. Não, Benjamin ele tá Button é falando outra de outro coisa. filme. É outra coisa. Não, Amélie Poulain é... Vale pulando. Caramba, é O inaceitável. Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Amélie Poulain. Vale assistir, é um filme muito bonitinho. Aí ela tem umas coisas que ela gosta muito, que dão prazer a ela, são satisfatórias, como o povo chama. Uma delas é enfiar assim a mão dentro do feijão na feira. Eu amo fazer isso também. Sabe, eu adorava fazer isso aqui na Feira do Engenho do Meio, quando eu era pirraia com o pai. Eu fazia no interior. Ou então pegar aquelas pás assim da feira, aqueles caras
Enchia, você faz, aí solta, faz, aí É. solta. Eu ficava brincando com feijão lá no Engenho do Meio. Aí, minha esposa chama de Amélie às avessas, quando é o contrário, é uma coisa extremamente irritante. Aquela coisa assim, saca e lascar, filha, rapariga. Você solta um palavrão assim na frente do padre, mas você não aguenta. Não é? Pronto. Aí uma das coisas que são assim pra mim Isso é uma boa expressão. é você Amelinha ter assim Azavê. um mouse que não pegue na hora que você quer pegar. Ai, filho de rapariga desse mouse. Mas bora. Isola o R, vai ficar R ao quadrado é igual a V sobre πh. É ou não é, minha gente? É. Então, quem é R é a raiz quadrada de V sobre πh. Pera aí, velho, tem que mexer até com raiz quadrada. Tem, se é o raio que você quer e você quer um caminho mais prático, faça isso. Ainda que você atribua valores. Você pode até chegar aqui e querer atribuir valores para a sua conta ficar mais fácil, para o V e para o H. Mas não vai ficar essas coisas todas mais fácil, não. Nem se iluda. Aí, veja, isso é o raio antes. Então, quem vai ser o novo raio? Vai ser a raiz do novo volume sobre π vezes a nova altura. Nem precisava desses parênteses aqui, não. É tudo multiplicação. O novo volume vai ser 1,521V, porque ele deu isso. A nova altura vai ser 0,9H, porque ele deu isso. Então, o novo raio, aí nessa hora você vai ter que tirar tudo que é vermelho daí de dentro. Quando isso tudo sair daí de dentro, vai ficar assim. Olha o que é vermelho que vai ficar. Vai ficar. Tá vendo? Ele não me obedeceu. Raiz de 1,521 sobre 0,9 vezes a raiz de V sobre πH. Isso porque a raiz de um produto é o produto das raízes. Então, eu separei. Isso tudo para que eu visse aqui, ó, o antigo raio. Isso não é o raio inicial, o raio na primeira situação? Então, é porque o novo raio é tantas vezes o antigo. Isso aqui é que vai me dizer o que vai ocorrer com o raio. Aí, nessa hora, eu pego a minha calculadora, pego 1,521, vê como está aqui, ó. Divido por 0,9 e extraio a raiz quadrada. Cadê a raiz quadrada aqui? Não tem. 0,3. Vou ter que botar elevada ao meio. Aí dá 1,3. Então é porque isso aqui vai ser multiplicado por 1,3. Tá vendo? Ah, isso é um fator de dilatação ou de compressão? Dilatação. Dilatação, então, é porque vai ter um aumento de 30%, porque 1,3 é 130 sobre 100, que é 130%. Tranquilo? Tranquilo, foi bem legal isso, professor. Esses dias eu me deparei com uma questão desse tipo e fiquei sem saber o que fazer. Eu quis, como eu disse, que vocês tentassem desenvolver com o que vocês soubessem. Por quê? Porque eu mesmo, até como professor, eu fui aperfeiçoando o meu jeito de explicar isso. Então, assim, primeiro você tem que entender o problema, entender do que se trata e montar estratégias. Você pode atribuir valores? Pode, mas você tem que entender a fórmula. Se tem uma fórmula e o raio está ao cubo, aquilo vai fazer diferença. Se está ao quadrado, já é outra conta. Se está elevado a 1, já é outra conta. Agora, essas fórmulas, para que você possa aplicar isso que eu estou dizendo, nessas fórmulas só podem envolver as 4 operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Não pode, na fórmula, você ter uma soma das duas partes.
uma soma. Por exemplo, você tem sei lá, um salário S, que é um valor fixo mais uma comissão. Então, essa expressão, F mais C, é o salário de Arnaldo. O salário de Arnaldo é composto da parte fixa mais o que ele ganha de comissão. O salário fixo dele aumentou 30% e a comissão aumentou 10%. Então, o salário como um todo aumentou quantos por cento? A resposta é, se essa parte fixa aumentou 30% e essa parte que é a comissão aumentou 30% e a expressão é a soma variou quanto? A resposta é, a melhor resposta para uma pergunta dessa é, sei lá. Mas é sei lá porque não dá para saber. Não é sei lá porque eu sou ignorante, não. É sei lá porque é impossível dizer. Tá? Porque, na verdade, esse F vai ser multiplicado por 1,3. Esse C vai ser multiplicado por 1,1. Mas você não consegue tirar daí dessa expressão o 1,3 e o 1,1, deixando F mais C. Consegue fazer assim tantas vezes F mais C, para saber o que aconteceu com F mais C. Porque, na verdade, o quanto essa soma vai mudar percentualmente depende das parcelas em si. Por isso que ele nunca faz esse tipo de pergunta quando tem soma. Tá? Vocês estão se aprofundando em porcentagem, não fica preocupado. Eu iria falar disso mesmo que ninguém me pedisse. Eu garanto isso a vocês, está nos meus planos, anotado. É zero a chance de eu esquecer. Por quê? Porque o Enem ama essas coisas. Se eu não souber dessas duas parcelas aqui, qual é a maior e quanto ela é maior do que a outra, eu não tenho como responder. Vejam, eu vou usar o Excel para mostrar para vocês isso de novo. Vejam, eu vou usar aqui o Excel. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Sei lá. Vou aproveitar isso tudo aqui, só esses dois negocinhos aqui. Aqui o resto eu apaguei. Então, imagine que isso aqui seja o salário fixo, tá? E essa daqui seja a comissão, ok? Aí eu vou imaginar, tá, que o salário fixo era 90. Mas não é fogo. O salário fixo é 9. Pronto. Fica me irritando. Salário fixo é 90. 90. E a comissão é 10. Deixa eu tirar esse teclado daqui, porque uma é de um jeito, outra é de outro, né? Porque um é muito grande, aí eu boto um pequenininho aqui. Só que aí um desconfigura o outro. Então, quem é o total aqui? O salário mesmo dele, né? A soma, né, pessoal? Então, bora botar aqui esse mais esse. Então, o cara tem um fixo de 90 e uma comissão de 10. Aí ele tem um salário total de 100. Eu até vou fazer assim, para ficar mais bonitinho no que eu vou mexer. Eu vou fixar o salário como sendo 100. Aí esse daqui é que vai ser igual a 100 menos esse. Por quê? Porque quando eu mudar o fixo aqui para 80, ele já ajusta o outro. Eu quero que o total fique sendo sempre 100, certo? Porque fica mais fácil de eu ver o percentual, tá bom? Então, imagine que o fixo é 90 e aí a comissão é 10. O total aqui é 100. O salário dele todo é 100. Qual foi o valor que eu tinha dito que a comissão ia aumentar, o fixo ia aumentar?
30. E a comissão? 30%. 10. 10%. Então, se o salário fixo, se a parte fixa vai aumentar 30%, tá? Eu vou colocar aqui a nova parte fixa aqui embaixo. Então, é porque ela vai passar a ser esse 90 vezes 1,3. Vocês concordam? Enter. Sim. Ah, deixa eu tirar aqui aquela formatação, porque tinha sido para outra questão. 117, aumentando 30% de 90, que é 27, vai para 117. E a comissão vai aumentar quantos por cento, pessoal, no meu exemplo? 10%. Então, vai ser multiplicada por 1,1, beleza? Aí, quem vai ser o novo salário, que vai ser a soma desses dois? Esse mais esse. 128. Então, nesse exemplo, o salário acabou aumentando quantos por cento? 28%. 28%. Ah, então é sempre 28%? Não. Por exemplo, se eu colocasse aqui 80 para esse e 20 para o outro, esse percentual de variação aqui já seria outro. Se fosse meio a meio, 50-50, aqui já seria outro. Vocês estão entendendo? Na Mais ou verdade, menos, professor. está entendendo que muda? Sim. Por que muda? Porque é como se não. Eu tenho aí uma média ponderada. Porque, vê, se eu ganho um fixo bem grande e a comissão é só uma pequena parte do meu salário, eu vou preferir que o aumento maior seja no fixo ou na comissão? No fixo. No fixo. Eu ganho, poxa, de cada R$100 que eu ganho, 90 é no fixo. Eu tenho um emprego que representa 90% da minha renda. Eu quero que o maior aumento percentual de salário seja nele ou no meu outro emprego, que é pouquinho da minha renda? Nele. Porque ali eu estou falando de soma. Então, eu tenho duas parcelas, soma. Uma aumenta um percentual, a outra aumenta outro percentual. Qual vai ser o percentual geral? Vai ser uma média entre esses. E é uma média ponderada. Se você quiser fazer a conta, você vai ver certinho que é uma média ponderada. Por quê? Porque o novo salário vai passar a ser 1,3F mais 1,1C. É como se isso fosse assim. O F. Tá? Aqui eu multipliquei por 1,3. Isso aqui fosse o peso. Aqui eu multipliquei por 1,1. Isso aqui fosse o peso. E embaixo fosse 1. A soma dos pesos. Tá? É como se naquele meu exemplo, esse aqui fosse 0,9 e esse aqui fosse 0,1. Ou, se eu preferir, 90, 10 e embaixo 100. Aí fica um valor vezes o peso, mais o valor vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Então, quando é uma soma, resumindo, e cada parcela sofre um percentual, o que vai acontecer com uma soma depende da relação que existe entre essas parcelas. Se por acaso elas forem iguais, vamos supor, meio a meio, meio a meio, eu ganho um fixo de 50 e uma comissão de 50. Esse aqui vai aumentar 30%. Quanto é 30% de 50? 15. Esse aqui vai aumentar 10% de 50, que é quanto? 5. No final aumentou quanto? 20. Não foi? 20 de 100, 20%. 20 é exatamente a média aritmética simples entre 30 e 10. Quem é que está no meio entre 30 e 10? 20. Agora, deixa eu só deixar claro qual é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal não é ensinar você a fazer quando é soma, não. O meu objetivo principal é lhe ensinar que quando é soma, a resposta não é única, porque vai depender de quanto uma parcela dessa representa da outra. Se elas forem duas parcelas iguais,
No final, eu vou ter uma média aritmética simples. Mas se elas forem parcelas diferentes, eu vou ter uma média aritmética ponderada. Só que nós teremos o capítulo de estatística para fazer questões sobre média ponderada. Certo? Vocês entenderam? É Sim. bom. Diga, Onyx, pode dizer se não entendeu. A única coisa que eu não entendi, professor, é porque o senhor somou ali, deu 20. Eu Não fiz a deveria ser média. uma média. Média 30 mais 10, 40. Dividido Ah, por sim, 2, sim, 20. sim, sim. Sim, entendi. Entendeu? Por isso tem que falar. A pessoa não fala e fica. O que foi aquilo? Eu viajei. Tá vendo? Se eu botar aqui 50, aí dá 20. Lembra que esse aqui aumentou 30. Só para gente lembrar, esse aqui foi 30. Vou só anotar aqui. E esse aqui foi 10. Então, a soma vai ter que variar algo entre 30 e 10. Se esse aqui passar para ser 99%, o meu dinheiro fixo é 99% do meu salário e 1% é a comissão. Isso aqui vai dar quase 30 de aumento. Porque isso aqui representa quase nada do meu salário. Se for 99,9, vixe Maria, mais próximo ainda de 30. 99,99999. Eita, Alvino, deu 30. Deu não. Tá? Aproximado. Certo? Mas se for meio a meio, 50 de cada um, aí fica na metade mesmo. Média aritmética simples. Se esse aqui representar menos, aí é a mesma coisa. Vai ficar ao contrário, se a média é ponderada. Foi o que eu fiz, hein? Se aqui for 10 e aqui for 90, vai ficar mais próximo do 10. Que agora o peso maior foi para o 10 e não para o 30. Média ponderada é isso. É como se um, tendo peso maior, atraísse a média para mais perto dele. Quando os pesos são iguais, eles puxam a média igualmente. Então, a média fica bem no meio. A média aritmética simples. Mas a gente vai ter aula de médias. Que, na verdade, vai ser feito progressões. Vocês vão fazer, assistir e a gente vai fazer questões, tirar dúvida. Tranquilo, minha gente. Tranquilo, professor. Lícia botou Alvino arretado. Arretado era o quê, Lícia? Já faz um tempinho que ela botou essa mensagem. É, eu vi. Acho que foi um negócio da Amelie Foi Paulin. como se eu tava xingando a lousa. Ah, Alvino não tá sem vírgula, realmente. Você tem razão. Alvino arretado. Eu tava arretado. Eu tô revendo as aulas todo dia, eu tô vendo um agora. Que eu passei É, esse ato sem telefone, foi uma bronca pesada. passou. Passou, tudo passa. Beleza? Então eu posso sair daqui, né? Eu vou sair de cá. Está bem? Eu vou sair daqui de porcentagem. Próxima semana eu posso tirar mais dúvida de porcentagem sem problema. Eu vou abrir aqui um novo. E vou abrir aqui um PDF. Deixa-me ver cá, cadernos de progressões. Não é do A. Muito bem. Progressões. Os pedidos de progressões foram... Arthur está dizendo, você fez a 7ª na aula, mas eu não entendi muito bem. Fazer o seguinte, Arthur, já que eu já mudei aqui. De progressões, né? Tranquilo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Fez bem. Na verdade, eu não lembro quais eu fiz na aula de cabeça. Mas Professor, eu vou pedir licença ao senhor para sair da aula, porque como eu não fiz as questões, eu não gosto de ver resolução, sem ter tentado fazer antes. tudo Aí bem, eu não vou tem tentar fazer, problema não. depois eu assisto, tá bom?
Tá bem, então eu vou fazer assim, eu vou parar de gravar e eu começo de novo, porque aí eu boto duas partes, fica melhor. Você já sabe exatamente onde foi. Tá bom.